Legislativa do Paraná, mas dessa vez não é novo bate-boca, podem respirar aliviados. São desdobramentos de discussões mais antigas. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná determinou a abertura de um inquérito para apurar uma suposta violência política de gênero cometida pelo deputado Ricardo Arruda contra a deputada Ana Júlia Ribeiro. A informação foi divulgada primeiramente pelo blog Politicamente e confirmada pela produção da Jovem Pan News. A decisão que autorizou a abertura de uma investigação foi concedida pelo desembargador Oswaldo Canella Júnior em sessão que aconteceu no dia 3 de outubro, atendendo a um pedido feito pelo Ministério Público Eleitoral. O voto do relator do caso foi seguido por unanimidade pelos demais magistrados do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Com isso, a Polícia Federal vai abrir um inquérito para apurar a suposta prática de crime de violência política de gênero por parte de Ricardo Arruda, que é do PL, contra a Ana Júlia Ribeiro, que é do PT. Como o caso está em segredo de justiça, durante o voto o magistrado não mencionou os nomes dos parlamentares. E logo em seguida, a transmissão da sessão no YouTube da Corte Eleitoral foi suspensa. A gente vai conferir agora um trecho, então, do voto do relator do caso durante essa sessão que foi realizada em 3 de outubro. Pois não. Submeto à análise desta Corte a proposta de voto para a petição criminal que trata da suposta prática do crime de violência política de gênero contra uma deputada estadual, supostamente cometido por um deputado estadual. O Ministério Público Eleitoral solicitou a instauração de inquérito policial para apurar os fatos, que consistem em ofensas à honra, críticas à aparência, insinuações sobre o uso de drogas e capacidade cognitiva, proferidas em sessões plenárias e entrevistas, com menosprezo à condição de mulher da deputada. Há 3 questões centrais a serem decididas. Primeiro, a competência da Justiça Eleitoral para julgar o caso. Segundo, o foro por prerrogativa de função. E terceiro, a necessidade de autorização para instauração do inquérito policial. Só um pouquinho aqui. Como é segredo de justiça, vou pedir para que seja cortada a transmissão no YouTube. Olha, na representação que foi feita junto ao Ministério Público Eleitoral, a defesa da deputada destaca que Ricardo Arruda cometeu crime de violência de gênero contra ela, criticando as roupas dela e também o trabalho dela como parlamentar. As declarações do deputado ocorreram durante uma plenária que aconteceu no começo de abril e também durante uma entrevista concedida a jornalistas. Na sessão plenária do dia 7 de abril, a deputada Ana Júlia e o deputado Ricardo Arruda voltaram a trocar farpas em plenário. Na ocasião, Mabel Canto, outra deputada pelo Progressistas e que é líder da bancada feminina na Alep, também se manifestou. Vamos relembrar o que aconteceu naquele momento sobre a discussão e o tom lá na Assembleia Legislativa. Que para tentar justificar o injustificável, vem agredir uma deputada mulher eleita tão legitimamente quanto ele. Vem tentar dizer que pela minha fala, não sei qual que é o problema da minha fala, talvez porque ele não goste do que eu falo, de que pelas minhas roupas, do que porque eu venho do movimento estudantil, eu não sei o que estou fazendo aqui, ou não tenho legitimidade para fazer o meu trabalho enquanto deputada. Deputado Ricardo Arruda, isso é violência política de gênero, inclusive tema da lei 14.192 de 2021. Se o senhor não lê nem o regimento da casa que o senhor é deputado, imagino que não lê outras leis também. Eu fiz um comentário aqui, a pena de roupa, que em cada ocasião que a gente vai em algum lugar, a gente tem que saber que roupa a gente vai portar. Nesse plenário, os deputados são obrigados a vir de paletó e gravata. As mulheres não têm isso no regimento, mas nós olhamos para todas as deputadas e todas vêm com uma vestimenta que condiz com o plenário. É só ver, ninguém vem de regata aqui ou de shortinho, enfim. Isso não é pejorativo, isso aqui é um comentário que eu fiz, já não partiu só de mim, já partiu de várias pessoas aqui dentro. Mas tem pessoa que se acha acima de tudo. Visivelmente, todos podem ver o quão apropriada ela está para estar aqui, e mesmo que não estivesse apropriada, ela é uma mulher que pode vestir aquilo que ela deseja. E eu acho que essa Assembleia, que tem trabalhado tanto pelas mulheres, e eu acabei de falar sobre isso aqui, não pode ter esse tipo de comportamento em relação às deputadas. E reforço aqui de novo, eu não sei porque o deputado Ricardo Arruda está tão incomodado com as minhas roupas, está tão reparando nas minhas roupas. Por que você não fala das outras deputadas mulheres? A deputada Cloara está com uma roupa belíssima e com decote. Qual que é o problema? É só porque eu sou jovem? Olha, esse bate-boca entre os dois teve como pano de fundo um requerimento que foi proposto pela deputada Ana Júlia Ribeiro. Vamos trazer aqui o contexto para a gente relembrar, porque isso foi ainda em abril. No documento, ela
pediu o afastamento do Ricardo Arruda da Comissão de Constituição e Justiça devido às várias faltas dele, que naquele momento não eram faltas justificadas. A produção da Jovem Pan News entrou em contato com o deputado, só que nós não tivemos retorno ainda. Entretanto, em nota enviada ao blog Politicamente, Ricardo Arruda informou que ainda não foi formalmente citado nessa decisão do TRE e que o caso é uma narrativa de cunho político do PT. Ele ainda ressaltou que nunca praticou qualquer ato de violência de qualquer tipo de gênero ou âmbito dentro ou fora da Assembleia Legislativa. Nessa mesma nota, Ricardo Arruda destaca que vai se pronunciar de maneira técnica, responsável e fundamentada, tão logo tenha acesso integral ao teor da decisão e possa exercer aí plenamente o seu direito constitucional de defesa em observância aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa. É claro que é um processo que corre em sigilo no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, mas nós temos acesso a essas informações através aí também da apuração do Carlos Koba, aqui no blog Politicamente, e vamos desmembrando aqui os bastidores disso tudo para vocês. Nós falamos muito sobre esse assunto em abril. Foi uma situação bastante delicada e questionável, sim, a postura de Ricardo Arruda dentro da Assembleia Legislativa. Vamos lá. Todos os parlamentares praticamente disputam a nomeação do partido para participar da Comissão de Constituição e Justiça. A CCJ é a comissão mais importante da ALEP. Todos os projetos passam antes pela comissão e só vão a plenário se forem aprovados na CCJ. Para vocês aqui recapitularem a importância que a gente está falando dessa comissão dentro de um legislativo. E aí ele simplesmente começou a faltar. Foram ali sucessivas faltas sem justificativa e, segundo a deputada Ana Júlia Ribeiro do PT, existia ali um regimento interno de que faltas consecutivas acarretariam na perda dessa vaga dentro da CCJ. Ricardo Arruda foi questionado sobre isso, depois conseguiu apresentar lá um atestado, acho que era odontológico inclusive, e no fim das contas reverteu a situação, ficou elas por elas. E aí, o que ele fez depois na sequência? Começou novamente aquela baixaria dentro da Assembleia Legislativa. A gente vê os ataques, as briguinhas ideológicas tomando conta com esse pano de fundo, com esse contexto do questionamento que foi apresentado pela parlamentar do PT. Garantir a segurança e o respeito para candidatas, para políticas eleitas, não é uma pauta ideológica. E jamais será. É uma questão de justiça e de representatividade. Porque um parlamentar, quando vai ali argumentar contra uma mulher dentro da Assembleia Legislativa, usa argumentos relacionados à roupa dela, ao invés de debater frente a frente sobre a questão na qual ele estava sendo questionado, que eram as faltas na Comissão de Constituição e Justiça. E para quem acompanhou pelo YouTube viu, a deputada Ana Júlia Ribeiro não tinha nenhuma quebra de decoro sobre a roupa dela. Eu concordo que nós temos vestimentas a serem usadas em espaços diferentes. Ninguém vai de terno para a praia e ninguém vai de roupa de banho para um trabalho formal, para uma Assembleia Legislativa, para uma sessão plenária. Mas não tem nada a ver, não era aquilo que estava acontecendo. Ana Júlia estava de manga comprida, com uma calça social, usando um cinto extremamente dentro ali do que rege, inclusive, qualquer questão moral e ética de vestimenta. A gente compreende que existem, sim, esses ritos sociais, como nós todos aqui na bancada estamos nos portando também em relação às nossas roupas. Agora, o que não dá para aceitar é simplesmente você questionar a roupa de uma parlamentar como uma forma de tentar descredibilizar ela ali no debate político. E o motivo para tudo isso, né, Carlos Koba, que era esse pano de fundo que a gente relembrou aqui, é a questão de Ricardo Arruda dever explicações sobre as sucessivas faltas lá na CCJ. Essa discussão ali no plenário acabou sendo uma consequência desse pedido aí feito pela Ana Júlia para a substituição do Ricardo Arruda, já que ele teria aí faltado 3 sessões seguidas. Agora, Beatriz, eu quero começar puxando aqui um ouvinte nosso aqui na live, o Rafael Cavalli, disse assim: violência política de gênero, sabe-se lá o que é isso? Eu acho que é bom a gente pontuar, porque de fato é um artigo, uma lei nova, né, que está no Código Eleitoral, que diz o seguinte, Rafael: assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar por qualquer meio candidato a cargo eletivo ou já detentora de mandato eletivo, utilizando-se aí de menosprezo ou discriminação à condição da mulher ou à sua cor, raça ou etnia, né, com a finalidade de impedir ou dificultar a sua campanha eleitoral ou o desempenho de seu mandato eletivo. É isso que diz aí esse novo artigo da lei, que é uma lei recente, como eu disse, de 2021, que prevê a violência política de gênero. E aí,
a deputada Ana Júlia, se sentindo ofendida, fez 2 representações, porque essa aí foram 2 discussões envolvendo a Ana Júlia e o Ricardo Arruda, uma em abril e a outra em maio desse ano. E nas 2 oportunidades, a deputada Ana Júlia encaminhou um ofício ao Ministério Público pedindo providências, dizendo ter sido vítima desse crime de violência política de gênero. E aí o Ministério Público, ao analisar, encaminhou para a Procuradoria Eleitoral, porque disse que era uma situação aí suspeita desse crime e que deveria a Justiça Eleitoral se manifestar. Por isso que a gente viu o TRE se debruçando sobre isso. Nesse julgamento ali que ele é interrompido, o desembargador Oswaldo Canella considerou que o tribunal é sim competente para analisar, investigar e julgar esse caso e por isso determinou para que a Polícia Federal abra o inquérito e aí cumpra algumas diligências para, num prazo aí de 90 dias, apurar essa comunicação aí de crime de violência política de gênero. Então, é uma investigação que, em tese, deve caminhar rápido, né? Já que essas declarações estão todas gravadas, são públicas, a gente até repassou um trecho dela aqui. Então, eu acredito que seja uma investigação célere por parte da Polícia Federal. Então, a gente deve ter uma resposta muito possivelmente aí no fim desse ano ou início do ano que vem. E aí, caso haja um entendimento da Polícia Federal e do TRE de que houve sim um crime de violência política de gênero, o Ricardo Arruda, caso venha a ser condenado, né, a pena é de 1 até 4 anos de prisão e também pagamento de multa. E aí, durante essa prisão, durante o cumprimento dessa pena, ele sim tem os direitos políticos suspensos porque está cumprindo pena. Isso é o que prevê a Constituição Federal. Então, essa discussão, além da questão política ali da Assembleia, se desdobra por uma questão judicial. Então, a partir do momento em que a deputada se sentiu violentada pelas falas do deputado Ricardo Arruda, entrou com essas medidas no Ministério Público e agora a Polícia Federal abre o inquérito para investigar se de fato o Ricardo Arruda cometeu esse crime de violência política de gênero que pode ter consequências, inclusive não só para a ficha criminal dele, mas também com a suspensão dos direitos políticos. E vale ressaltar que o Tribunal Regional Eleitoral teve como principal bandeira aqui no estado do Paraná, na última eleição, justamente o combate à violência de gênero. Então é uma pauta que é cara para este grupo que hoje está à frente ali do Tribunal Regional Eleitoral, que se mantém, né, com a mesma presidência ali da eleição municipal do ano passado. Todas essas consequências que o Carlos trouxe ali, elas vêm depois que o caso está transitado em julgado. Então vem decisão do Tribunal Regional Eleitoral e muito provavelmente isso vai ser levado adiante, né? Terão recursos ainda, então isso normalmente tarda um pouco a acontecer, todas essas consequências a vir aí. Mas até para a gente não estender muito esse fato, só quero trazer mais uma vez que a gente perde espaço de debate de problemas da sociedade na Assembleia Legislativa do Paraná com esse tipo de discussão. E aí, assim, um questionamento totalmente válido que a deputada Ana Júlia fez, e ao invés de o deputado simplesmente subir no plenário ali, responder e vamos em frente, dar a sua justificativa, fala que vai apresentar, não, ele parte para quê? Pro ataque. E esse ataque geralmente acontece com as mulheres, é muito mais fácil, né? Atacar as mulheres, falar do jeito que ela fala, do jeito que ela veste, ao invés de simplesmente ele justificar, apresentar ali uma questão sobre algo que estava sendo, uma resposta, né, para algo que estava sendo questionado e continuar a discussão para o que de fato eles estão sendo pagos com dinheiro público para estarem lá, que são discussões de problemas da sociedade. Então, mais uma vez, né, a gente tem aí essa perda do objetivo principal desses cargos que estão por lá. Sempre bom lembrar a todos que nos acompanham que ano que vem tem eleição e essa é a maior resposta que pode ser dada para qualquer parlamentar, né? Independente de lado. O Rafael Cavalli já disse aqui, ó, entendi tudo agora, obrigado pela explicação. Que bom, né? Porque a gente está aqui justamente para tentar desdobrar esses assuntos, às vezes são muito técnicos. Que bom, Rafael, que você entendeu e ele até falou antes aqui, né? É difícil um homem recorrer a essa lei. Não, pode, porque não é só a questão da violência política de gênero, é também de raça, de etnia, então qualquer um pode sim se socorrer dessa nova lei que, como disse, já vem sendo aplicada aí desde 2021. E como a Manuela lembrou aqui, sim, ano que vem tem eleições e os nossos ouvintes também estão registrando